Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen, campeão mundial de partidas rápidas pela quinta vez na vida dele, cara. Esse cara é realmente imparável, né? E lembrando, partidas rápidas, o Magnus Carlsen não tem uma distância tão grande dos demais oponentes como nas partidas clássicas, que realmente não há ninguém à altura dele de longe. Nas partidas rápidas tudo pode acontecer. Então vamos dar uma olhada nas principais partidas aqui que eu escolhi, algumas das principais partidas que eu escolhi aqui para mostrar que fizeram parte aqui dessa conquista da quinta vez que o Magnus Carlsen é campeão do mundo de partidas rápidas. Nessa primeira partida que eu trouxe, ele tá jogando contra o Tigran Petrosyan. Rafa, caramba, que partida histórica é essa? Magnus Carlsen contra Tigran Petrosyan. Calma, pessoal, o Tigran Petrosyan, que está jogando aqui contra o Carlsen, é um forte jogador da Armênia. No entanto, não estamos falando do Tigran Petrosyan, o campeão do mundo armênio lá de anos atrás, né? Do século XX lá e tudo mais, né? Não é o mesmo jogador aqui. Esse eu costumo falar que é o Tigran Petrosyan fake, né? Com todo respeito aqui ao Petrosyan, que, apesar das polêmicas, ainda merece o nosso respeito, né? Parece que ele trapaceou no xadrez online, fez umas acusações pra cima do Wesley So, causou um pouquinho, mas tudo bem. Não tem problema. Não é fácil ter o mesmo nome de um ex-campeão do mundo, né? Magnus Carlsen abre a partida com o peão do rei E4. G6, D4, temos o bispo em G7, cavalo F3. A gente vê uma abertura diferente aqui. O Petrosyan vai para essa defesa moderna aqui nessa estruturinha com D6 e fianqueto. Vamos ver como é que o Carlsen joga contra isso. Ele protege o peão central, segue atacando o cavalo, joga uma posição um pouco fechada e o Petrosyan tenta abrir a posição. Excelente abordagem, difícil aqui a abertura para Magnus Carlsen. E o Carlsen joga esse lance estranho, o cavalo aqui em G5, esse cavalo fica aí incomodando, né? Ele deu uma provocada aqui para jogar um H6. O Petrosyan preferiu colocar o rei em segurança, o Carlsen faz a mesma coisa. Agora o Petrosyan ataca o centro e o Magnus Carlsen coloca pressão para cima do peão de B7, traz mais uma proteção também para o peão central. Coloca também uma certa atividade aqui, ele pode até querer ir para umas linhas assim com C5, né? Então assim, esse cavalo em G5 é perigoso. Por isso o rei H8 foi jogado pelo Petrosyan e o Carlsen segue desenvolvendo. F4 mantém o ataque na ala do rei. Torre na coluna C, C5, mantém tudo fechado. O que as pretas estão querendo aqui? Fechou o centro para atacar na ala do rei. Vamos ver se vai dar certo. O Carlsen só tem uma possibilidade aqui, o contra-jogo na ala da dama. Segue com dama em A3, H6 foi jogado atacando o cavalo. Cavalo E6 foi jogado, deixando esse peão enfraquecido, né? E aqui já os computadores apontam que um lance do tipo cavalo H7 é um bom lance. Não é fácil de encontrar esse lance. Se fosse fácil, Petrosyan tinha encontrado. Ele seguiu com um lance bem natural aqui, que é o lance F3. E agora o Magnus Carlsen mantém fechado com G3. Dama vem para C8 de olho no checkmate aqui em G2. Carlsen tem que fazer alguma coisa. Segue com o cavalo D5, de forma que se algum dos cavalos capturar este cavalo aqui, algum desses peões vai proteger o peão de E6, que está fraco. O Petrosyan segue com dama por E6. Opa, levou duplo. Levou o duplo, Petrosyan. Calma, não jogue esse duplo nunca. Cuidado, lembra do objetivo do Petrosyan? Esse duplo de cavalo aqui leva mate, hein? Dama H3 e não tem como evitar o checkmate. Você leva a torre embora e sai da cadeira, né? Legal, você ganha uma torre e sai da cadeira. Então não pode. A partida seguiu com torre de F em E1. Claro, o Magnus Carlsen agora dá a casa de F1 para o bispo. Cavalo de E por D5 foi jogado C por D5 e o curioso é que o Carlsen está com um peão a menos aqui, mas o Stockfish não ousa a dizer que o Petrosyan está melhor. O Petrosyan segue com dama G4. O bispo volta para defender as casas claras, B6 mantém aí tudo fechadinho, e o Carlsen agora ataca a dama, segue com o contra-jogo na ala da dama com B4, o Petrosyan segue atacando, peão toma, a dama vem para A6, atacando esse peão indefeso de D6, é o contra-jogo que o Carlsen tem. A torre vem para proteger, torre B1, ganha a torre na coluna aberta. O Carlsen está conseguindo um belíssimo de um contra-jogo na ala da dama. E o Petrosyan enterra o ataque dele de uma vez por todas com esse erro aqui, que é o lance G4, porque agora H4 e acabou. Não tem mais ataque na ala do rei, o centro tá fechado, sobrou quem? O Carlsen na ala da dama. Dama G6 foi jogado, pressão no peão central, bispo em A5, não dando tempo aqui de capturar esse peão, atacando a torre. O Petrosyan segue com torre D7 e agora bispo B5. Perseguição total e agora cai o peão de D6 e com isso fica já difícil para o Petrosyan.
Ele segue com dama em H5. Notem que cavalo por E4 aqui não funciona. O cavalo está cravado. Por isso, dama em H5 foi jogado. Bispo C3, pressão nas casas escuras. Tá ficando esquisito aqui pro Petrosyan. Cavalo H7, de forma a proteger o peão central. Magnus Carlsen segue com bispo F1. Esse lance aqui é de atormentar o cidadão, né? Tá dizendo o seguinte, abriu o caminho para a torre jogar agora. Bispo vem para F6, torre sobe para casa de B5, ataca o peão. Cavalo G5, tenta um contra-jogo. Olha, dá até para tomar esse cavalo. O Carlsen fala, ei, não me vem com porcaria. Não quero agora. Você não tem nada para fazer aqui. Segue com torre por C5. Cavalo H3, cheque. Tira esse cavalo daqui. Podia ter tomado o cavalo lá, viu, pessoal? Mas o Carlsen não quis. Dama em E6 foi jogado. O tempo do Petrosyan já tá caindo. Rei H7, dama por peão, acabou, né? Bispo volta D6, dispara o peão passado. Pressão, agora abre também um ataque aqui para cima do peão central, que no momento está bem protegido. Seguimos com torre G8, mas simplesmente depois de torre C7, meus amigos, Tigran Petrosyan abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais aqui. A torre tá atacada e a dama tá sobrecarregada, tentando defender tudo. E não tem o que fazer, se torre toma, peão toma. Simplesmente a dama aqui ganha bastante mobilidade, né? O bispo aqui também logo mais vai acordar. E aqui você de fato vai promover, né? Na verdade, o próximo lance aqui já é promover. Se a dama tentar segurar aqui a promoção, você simplesmente traz a torre para D8 e vai ganhar a partida, né? Então o Magnus Carlsen começou com essa bela vitória contra o Tigran Petrosyan. E aqui eu trouxe mais uma partida interessante que foi contra o Timur Gareev. Para quem não sabe, o Gareev que é o recordista mundial da história em partidas simultâneas de olhos vendados, né? 48 pessoas ao mesmo tempo, se eu não me engano, é o recorde de Timur Gareev, que jogou de olhos vendados simultaneamente contra 48 fortes jogadores com bom resultado. Porque não adianta também jogar, perder tudo, fazer lance legal, né? Aí você fala, eu joguei contra 100 pessoas de olhos vendados, mas foi uma bagunça. Então, calma lá. Timur Gareev, um grande jogador, um grande mestre forte, ainda não um super grande mestre nem nada disso, mas tem essa característica aí do... Ele é até alvo de estudos, né? Como é que ele consegue ter uma memória tão forte? Um pouquinho de ASMR e vamos então começar aqui a partida entre Magnus Carlsen e Gareev. Peão do rei foi jogado, seguimos com uma abertura Rui Lopes. Temos aqui a defesa Morph, bispo atacado sai, Roque, bispo desenvolve, C3 dá mobilidade para o bispo, prepara para jogar também a alavanca no centro. E aqui o Gareev manda bala nessa variante com G5, bem interessante. O peão aqui protegido pela dama, já começando o ataque na ala do rei. Magnus Carlsen joga com D4, permite esse G4, volta o cavalo e H5. Isso aqui é a impressão que a gente dá, é que as pretas já começaram esmagando as brancas. Na verdade não, vejam como o computador avalia a posição. Ele fala que as pretas, para conseguirem esse ataque, também criaram uma série de fraquezas, né? E muitas vezes essas fraquezas de longo prazo podem ser exploradas, né? Parece que o jogador está atacando, não se assuste com isso nas suas partidas. Tenta explorar no longo prazo. Bispo em E3 foi jogado, bispo H6, temos a dama protegendo o bispo, dama vem para F6, temos trocas, peão toma, e o cavalo vem para casa de D3. Um cavalo bastante perigoso, diga-se de passagem. Cavalo de G em E7, cavalo D2 desenvolve mais uma peça, cavalo vem para G6, cavalo C5, ataca o bispo, ataca o peão, ataca tudo aqui, e agora o bispo vem para C8 protegendo tudo. Torre na coluna D, o cavalo poderoso em F4, esse cavalo em geral você vai ter que tirar ele do tabuleiro, ele é muito forte nessa casa. Bispo toma, cavalo D3, ataca o bispo, ataca o peão. Roque coloca o rei em segurança, G3, tira o bispo daí, bispo volta para H6 e F4. Opa, pressão total no peão central. Peão toma F3, eu sei que algum de vocês vai achar esse lance estranho. Baixa o aplicativo XB Pro, xadrezbrasil.com.br, tem curso gratuito lá de regras básicas do xadrez, tá bom? Essa aqui é uma regra especial, chamada en passant. Baixa lá, xadrezbrasil.com.br, aprende isso daí. Cavalo por F3 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Bispo G4 protege o peão central, de forma que o cavalo agora está cravado. E o Magnus Carlsen segue com dama G2. O fianqueto da dama preparando aqui para capturar o peão. De repente ele pode capturar o cavalo e querer capturar o peão com forte ataque. Ou capturar direto aqui, já que tem um ataque descoberto. Então a posição é perigosa para o Gareev. Ele tira a dama aí do ataque. Perdão, dama em E6 foi jogado.
bispo B3 pelo Calcin. Quantos de nós não jogaríamos bispo por cavalo, hein? Vamos falar bem a verdade aqui. E a gente tentaria ir para cima desse peão. Mas esse ataque aqui parece que funciona, só que na verdade não, porque existe uma ameaça agora de bispo H3, né? Então tem que tomar cuidado com esses lances aqui, que parece que foi defensivo e na verdade foi um lance de ataque. Por isso o Magnus Carlsen não dá tempo de jogar bispo H3, joga com bispo B3 atacando a dama sai para casa de E7, H3 tira o bispo daí, o bispo volta para E6 e o Carlsen joga agora o quê? Cavalo em H4, levando mais peças para o ataque. O cavalo tá de olho na casa de F5. Bispo em E3 com cheque. O rei vai para segurança. A dama vem para G5. O Carlsen segue com o cavalo na casa de F5. Bispo volta lá para B6. Fica guardado aqui, estocado, tirando casa de fuga do rei. E o Carlsen joga um H4. Fala, você tirou a casa de G1, mas eu tenho a casa de H3 agora se eu quiser. Dama atacada, volta para F6, dama vem para E2, pressiona o peão de H, a luta é intensa, dama em H8, um triste lance que protege o peão. E aqui G4, estourando tudo. Dama vem para H7 e agora pode tomar em H5, abrir a coluna G, Carlsen prefere avançar o peão com G5. O rei vem para H8, cavalo H6, nossa senhora, pressão aqui em F7, por enquanto muito bem defendido, mas aqui já começa a ficar esquisito para as negras. Temos bispo toma, peão toma e F6, parece que defendeu tudo. Magnus Carlsen ganha o peão de H5 e aqui a gente vê que tá desmoronando. E mais uma vez, olha a superioridade no relógio. 11 minutos e 51, tá dando para ver aqui na tela o relógio? Tá. 11 minutos e 51 tem... O Magnus Carlsen, 19 segundos, tem o Gareev. Quer dizer, cara, que é isso, né? Isso aqui é uma surra das grandes. Peão toma em G5, temos trocas. Torre toma, torre toma. E depois de simplesmente torre por E3, né? O Gareev acabou pendurando aqui com o tempo caindo. O Timur Gareev abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Que foi isso, né? Aqui não tem muito o que jogar. Aqui vou jogar um G4 aqui, manter tudo fechado. Você pode jogar cavalo por E5, que está atacado. Você pode jogar torre G3. Você pode jogar dama G5. Pode jogar muitos bons lances aqui. Na verdade, as brancas têm uma peça a mais, um forte ataque para cima de um rei exposto. O rei aqui também não é o mais seguro do mundo, mas não há nenhum ataque iminente. O cavalo está longe, as peças não estão conseguindo atacar. Magnus Carlsen tem uma posição vencedora aqui. Mais uma vitória brilhante de Magnus Carlsen aqui no Mundial. E agora a gente vai ver o Magnus Carlsen jogando com as peças pretas contra um jogador super forte, que é o Vidit Gujarat, prodígio indiano. Em alta esse garoto. Vamos ver como é que o Magnus Carlsen se sai. Aqui o desafio é pesadíssimo. O Gujarat abre com peão dama. Temos a desenvolvimento do cavalo, C4, E6, G3. Olha aí uma abertura diferente do Gujarat. Bispo, cheque, bispo cobre. E temos trocas. Bispo toma, dama toma. E Roque coloca o rei em segurança rapidamente. Bispo G2 desenvolve o bispo D5. Coloca granito nas casas claras. Cavalo F3, C6 aqui, ó. Realmente frustrando a atividade do bispo. B3 foi jogado B6, esse bispo quer jogar. Roque foi jogado, o bispo vem para B7. Cavalo C3, cavalo desenvolve aqui em D7. Torre na coluna D, dama em E7. Completou a abertura Magnus Carlsen, completou a abertura Gujarat. Bem jogadinho até agora pelos dois, hein? Fizeram a lição de casa e continuam fazendo. Torre na coluna C, torre na coluna D. Dama vem para F4, casas escuras. Bispo A6, pressiona o peão de C. Temos trocas, peão toma, peão de C toma, abrindo a coluna C. E aqui G4 vai para o ataque. Gujarat muito perigoso. Carlsen, mantenha calma. Porque aqui o jogador quer fazer o quê? Um H6 para evitar o G5? Não é bom. H4. Isso aqui é o seguinte, né? O cachorro começou a latir aqui. Se você sair correndo, ele vai atrás. Não é isso? O cachorro, quando ele começa a latir, o que você tem que fazer? Manter a calma, não é? Se você se afobar, o cachorro, ó, começa a correr atrás de você. Olha aí, o que é isso, Rafa? Tá parecendo a Dilma Rousseff. Agora é o seguinte, meus amigos. Magnus Carlsen mantém a calma. Segue com torre de A em C8. Permite G5. Segue com o cavalo em H5. Atacando a dama. A dama atacada volta para a casa de D2. E aqui G6. Dando a casa de G7 para o cavalo se precisar. O fianqueto do cachorro. H4. Temos dama B4. E aqui E3. Tudo parece tranquilo. Tudo parece
bem equilibrado, não tem ninguém assim, né? Nenhuma oportunidade imediata para nenhum dos dois lados. Por isso, manobrar peças. Cavalo G7, bispo H3 ganha atividade. Torre C7 prepara para dobrar, dama vem para B2, torre de D em C8. Luta pela coluna C. Cavalo B1, é possível trocas. Magnus Carlsen joga com um cavalo em E8. Esse cavalo é perigoso demais. Olha que bela manobra aqui do Magnus Carlsen. Esse cavalo vai ficar importante daqui a pouco. Torre toma, torre toma. O cavalo quer vir para cá. A partida seguiu com torre C1 propondo mais trocas. Magnus Carlsen volta para defender a torre e ganhar a coluna. Temos trocas. Dama toma, torre toma, dama toma. Dominando aqui, por enquanto, a coluna C. E aqui dama em A3. Aqui dama C3 é mais natural, né? Você lutar pela coluna C. A dama protegida pelo cavalo. Seria bem natural jogar dessa maneira. O Gujarati vai para uma abordagem mais agressiva. Notem que o gerenciamento do tempo dos dois está muito bom. Dama A3 é um lance que coloca mais pimenta no tabuleiro. Magnus Carlsen segue com o lance bispo em E2, um lance e uma ameaça. Ameaçou aqui o cavalo. Cavalo de B em D2 faz a proteção. E aqui o Magnus Carlsen finalmente traz o cavalo para casa de D6. Bispo vem para F1, atacando o bispo, temos trocas, bispo toma, rei toma, e a gente cai num finalzinho equilibrado, o que é um grande risco para o Visit Gujarati. Um final equilibrado contra o Magnus Carlsen costuma ser a fórmula da derrota. Mas aqui é uma partida rápida, tudo pode acontecer. Magnus Carlsen segue com o cavalo em F5 e a gente fala isso porque o Magnus Carlsen é um dos melhores jogadores de finais da história, se não o melhor da história. Então, realmente, entrar num final equilibrado contra o Carlsen, olha, já sentiu o gosto amargo de fazer isso. Hikaru Nakamura, Ian Nepomniachtchi, quem mais? Fabiano Caruana, Wesley So, Aronian, todos sabem o gosto amargo que é entrar num final equilibrado contra o Carlsen. A partida seguiu com rei E2, temos H5, que lance é esse? Fixando aqui um alvo. A partida seguiu com G por H6. Mais uma vez, se você não baixou ainda o aplicativo, baixa lá, xadrezbrasil.com.br. Se você achou que esse lance foi esquisito, baixa lá. Cavalo F6 foi jogado. E olha, para todos os níveis, viu? É de 0 a mestre. Se você também quer melhorar no xadrez, baixa lá também. Tem curso para todos os níveis. Na palma da tua mão. Dama em A4 foi jogado pelo Gujarati. Magnus Carlsen segue com o cavalo por H6. E aqui o Magnus Carlsen já criou um peão enfraquecido. É o que ele vai fazendo nos finais. Cria um alvozinho aqui, um alvozinho lá, ó. Meio pontinho tá dando aqui o Stockfish de vantagem para as negras. Daqui a pouco vira 0,8, 1,2, 2, 3, acabou. Vamos ver. Não sei se isso aqui vai acontecer aqui. Cavalo em E5 foi jogado. O cavalo vem para F5, atacou o alvo. Dama C6 propõe trocas. E aqui trocar a dama para o Carlsen, ele fala, vambora. Dama toma, cavalo toma, e aqui o peão está atacado. Peão vem para casa de A5, cavalo vem para F3 em tempo de proteger o peão de H. E o Magnus Carlsen centraliza o cavalo. Já ameaçou ganhar aqui o peão de A. Gujarati protege o peão. Temos o lance rei F8, o rei vem para o jogo, o cavalo de 100 E5 e até aqui 38 lances muito bem feitos pelo Gujarati. O Stockfish está tendo igualdade. O Carlsen já está um pouquinho melhor no relógio. Segue trazendo o rei. Rei vai para casa de E1. Tá tudo bem até agora. Cavalo vem para F6. Cavalo G5. Magnus Carlsen manobra o cavalo para D6. Rei vem para casa de E2. Cavalo D7 propõe trocas. Cavalo C6 com cheque evita as trocas. Rei E8. E aqui rei D3. Gujarati está jogando muito bem esse final. Cavalo F5, o cavalo volta para F3, protege o peão em tempo. Magnus Carlsen traz o cavalo para F6 e aqui rei E2. O Gujarati tá mal no tempo, hein? Magnus Carlsen joga aquele lance enrolador, cavalo G8. O Gujarati busca ação, joga com B4, temos trocas, cavalo toma, peão toma, cavalo toma. E aqui cavalo de G em E7. Carlsen dando aquela famosa enrolada no Gujarati. O Gujarati volta o cavalo para D3, cavalo C8. Esse Carlsen. Cavalo de D em E5 foi jogado, o cavalo de C vem para D6, o cavalo vem para C6 e aqui o Magnus Carlsen joga F6 e restringe bastante agora esse cavalo, restringe os dois cavalos, olha só, um lance de peão restringiu tudo. Gujarati segue com o cavalo B4 e a gente está no lance 51 e temos que parabenizar o indiano porque ele está no lance 51 com igualdade contra Magnus Carlsen. Eu falei que esse indiano aqui é pedreira. Esse aqui não é fácil não, galera. Cavalo em E4 foi jogado agora pelo Magnus Carlsen. Cavalo A2. Magnus melhora um pouquinho a posição do rei. Cavalo D2 propõe trocas. E aqui, ó, tava 0 alguma coisinha, já tá 0,9.
Magnus Carlsen troca e ganha um peão. Porque aqui agora vai cair o peão de H. Aqui talvez fosse melhor ter jogado um cavalo C1, um cavalo B4, um rei E1, né? Qualquer um desses lances aqui deixar esse cavalo protegendo. Mas é aquela história, com o tempo caindo, era isso que o Carlsen estava esperando. Experiente, Magnus Carlsen. E o primeiro erro do adversário. E agora, cavalo toma, rei toma e cai o peão de H. E de repente o Magnus Carlsen tem um peão a mais. Não é o fim do mundo ainda, mas com o tempo caindo é bastante difícil. Aqui, praticamente forçado, jogar um lance como cavalo C1. O Gujarati acaba não vendo isso, joga com mais um erro na posição cavalo B4. E agora o Carlsen vai castigar. Cavalo F5 foi jogado. Cavalo vem para D3. G5 dispara o peão. Rei C3, rei C6. Temos o rei aqui, volta para D2, cavalo D6, vai manobrando o Carlsen. Essas manobrinhas infinitas aqui, F3. Ixi Maria, agora rei B7, o Carlsen vai atrás aqui desse peão, porque aqui tem uma paredinha, né? Então aqui ele vai tentar burlar essa paredinha por aqui. Cavalo em F2 foi jogado, rei A6, E4, vai para um contra-jogo, peão toma, rei A5, atacou o peão rei D3, cai mais um peão, já são 2 peões a mais, peão passado aqui, peão passado lá. Gujarati segue na luta E5, separando aí os peões, hein? Peão toma, cavalo vem para F7, ataca o peão, o rei D4 faz a proteção. E agora o Magnus Carlsen tem várias possibilidades. O mais natural é avançar esse peão, mas o Carlsen ainda joga cavalo D8. Cavalo centraliza em E4, G4, salva o peão. Rei E3, B5. É igual jogando tênis aqui, joga a bola para um lado, joga a bola para o outro. Rei F4, B4. Rei por G4 se livra do peão B3. Rei vem para G5, de olho nesse outro peão que está protegido. Você pode querer capturar o cavalo, mas será que vai dar tempo? Cavalo C6 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Vai dar um olé aqui no rei. Porque agora se rei F6, cavalo D4. Agora o rei está longe do cavalo, deu um belo olé. Cavalo C5 foi jogado pelo Gujarati, mas depois de simplesmente rei B4, meus amigos. Vidit Gujarati abandona aqui a partida. Abandona porque não dá mais. Se capturar o peão de E6, não segura mais o peão. Cavalo por E6, você pode simplesmente disparar o peão e não tem como segurar, né? Ah, mas eu vou dar um duplo aqui. Não tem duplo aqui, né? Você vai jogar um cavalo aqui, o peão vai promover. Isso é a única coisa que você vai conseguir, é dar um cheque antes de perder esse cavalo aqui. E aqui também tá bem controlado, né? Então, realmente não dá mais. Belíssima vitória de Magnus Carlsen para cima do Gujarati. Partida dificílima, 72 lances, né? Então, realmente, esse indiano não é fácil, não. Magnus Carlsen mostrando toda a sua força. E aqui, a partida que o Magnus Carlsen considera a mais importante desse Mundial, a partida-chave, porque o Fedosiev estava também encostando na liderança. A gente já está no final do torneio, uma das últimas rodadas aqui. Uma partida-chave para Magnus Carlsen aqui. Vamos então ver, essa aqui pode ser considerada aqui a partida mais importante do campeonato, segundo as palavras do próprio Magnus Carlsen. D4 foi jogado pelo Fedosiev. Cavalo F6, C4, E6, cavalo C3. Temos bispo B4, Aninzo Índia. Cavalo vem para F3, bispo toma. Vai para essa variante aqui o Magnus Carlsen. Peão toma e joga com D6, hein? O que será que está preparando aqui o Carlsen? Por que ele entregou o par de bispos? Porque quando você não tem mais o par... E tá jogando, e falam tanto, né, da importância do par de bispos. Quem tem par de bispos vale por um peão a mais, não sei o que. Será que é bem assim sempre? Em algumas posições talvez não seja sempre. Vamos ver. Dama C2 foi jogado, dama vem para E7. Temos A4, C5 atacando o centro, E4, E5, parando tudo aí. D5, bora jogar fechado. Cavalo de bem D7. As posições fechadas favorecem os cavalos. Importante dizer isso. O par de bispos brilha em posições abertas. Não sei se o Fedosiev fez a melhor escolha de abertura, considerando que ele tem um par de bispos que deveria abrir a posição. A posição fechada favorece os cavalos. Vamos ver. Cavalo BD7, H4, H6 para esse ataque repentino aí. Bispo E2. E o próximo lance é muito estranho. O próximo lance é muito estranho. Olha, vai ganhar uma pizza de salsicha quem acertar o próximo lance do Carlsen aqui. Vai ganhar, pizza de salsicha, bem caprichado. Eu espero que você tenha encontrado aqui o lance. Não, é mentira esse, né? Rei D8, cara. Quem jogaria Rei D8 no universo?
no universo. Vamos ver qual que é a ideia do Carlsen aqui. Ele quer jogar o rei C7. Meu amigo, o cara que tá nessa posição e pensa em rei D8 e rei C7 não é normal, né? O Magnus Carlsen não é desse planeta. Rei D8 foi jogado cavalo D2, rei C7, cavalo vem para F1 e aqui G6. G4, A5 para tudo na ala da dama. H5 temos peão toma abrindo a posição, peão toma, cavalo vem para B6. Que bizarro. Temos cavalo G3, bispo D7, dama vem para B3, pressão na coluna B e o Carlsen segue com o cavalo E8. Sai da frente do peão de F, talvez ele queira jogar com F5 daqui a pouco. Bispo E3 foi jogado pelo Fedosiev. Temos o lance cavalo G7 e aqui o Fedosiev falou tá ficando perigoso isso aqui, é melhor eu fazer a estratégia do Carlsen. E tenta dar aquela colada, né? É igual vestibular ali, quem senta perto do japonês. Não vem não que eu sei que você olha a prova dele. Você olha a prova do japonês sim. Aqui ele fez igual. Falou, opa, deixa eu colar. Não é o japonês, mas é o número 1 do mundo, né? Se ele jogou isso daqui, eu vou jogar também. Magnus Carlsen segue com F5. Temos peão toma, cavalo toma. Torre de A em B1, pressão enorme na coluna B. Como é que defende isso? Torre A6, único lance. Único. Não tem outro. Cavalo por F5, temos trocas. Bispo toma a torre B2. E aqui o Carlsen passa a dama para casa de G7. O que ele está querendo? Dama D1 foi jogado, torre G8. Dominou a coluna G. Rei C1, o rei vai buscando segurança. Dama em H7. E agora cuidado, hein? Essa dama aqui, essas peças tem que ficar vigiando aqui. Tá perigoso esse ataque nas casas claras. Torre em A2. Magnus Carlsen segue agora manobrando o cavalo. Cavalo D7, torre B2, cavalo F6. Torre G1 propõe trocas. Magnus Carlsen segue com torre toma, dama toma. E aqui torre A8. A torre não tem mais que proteger aí, agora ela quer jogar. F4, temos torre G8, domina a coluna G, dama atacada sai. E4, mantém a posição fechada. Torre B1, dama D7. Que é isso? Já encontrou um alvo aqui interessante. Bispo D1 tem que defender. Bispo G4 ataca o defensor do peão. Bispo C2 mantém a defesa. Dama vem para casa de F5. Pouco a pouco, Magnus Carlsen vai ganhando espaço. Peão de H5 está condenado. Rei B2 foi jogado. Cai o peão de H5. Bispo toma. Torre vem para a coluna E. B6. B6, aquele lance... Puxa vida, é aquele lance que fala para o adversário que ele vai ter que jogar mais uns 50 lances. Rei B3 foi jogado, torre G6. Dama em H1, torre G3, bispo atacado. Dama H4 ataca a torre. Torre H3 ataca a dama. A dama não tem tantas casas, sai para F2, bispo F3. Percebam como o Carlsen vai agora jogando aquela... esquema de jiboia, ele vai enforcando o adversário, ele vai estrangulando, ele vai dominando o tabuleiro aqui, as casas. Torre G1 foi jogado, cavalo G4, dama atacada, sai para casa de E1, H5 dispara o peão passado. Masterpiece. Bispo C1 foi jogado, o Carlsen tem um pouquinho mais de tempo no relógio, torre H2, a torre na sétima. Dama G3, bispo E2 foi jogado pelo Carlsen, vai ganhando um pouquinho mais de espaço, será que ele quer atacar o bispo aqui? Torre 1 foi jogado. E agora, olha a ideia do Carlsen aqui, ó. O rei tá sobrecarregado, ó. Bispo por C4 aqui, passou pelo Fedosiev. Rei por C4, torre por C2. Tá feio o ataque aqui, tá perigoso. Olha onde foi parar aqui o rei. Dama em H4, buscando algum contra-jogo aqui pra cima do Magnus Carlsen. Rei D7, cara, isso é saber mexer o rei. Isso é saber usar o rei com categoria, né? Com categoria, o rei D8, rei C7, agora rei D7 segurou a entrada aqui da dama completamente. Bispo E3 foi jogado, torre G2. Dama vem para H1, torre atacada, torre G3. Pressão para cima do bispo, o bispo escapa. Cavalo F6, pressão para cima do peão de D. É impossível parar isso. Torre D1 tenta defender, mas agora a torre D3. Um ataque... absurdo agora para cima do peão. Torre toma, peão toma, de forma que aqui a dama está defendendo o peão. E agora o que fazer nessa posição? Magnus Carlsen segue com o lance. Fedosiev segue com o lance rei B5. Magnus toma o peão. Dama por D5 foi jogado. O Fedosiev vai para algum contra-jogo. Dama em H3. O rei vem para C7. Protegeu além de tudo o peão. C4 tenta alguma coisa. Dama C6. Cara, olha o rei dele. Rei A6. E aqui tem mate em 2. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui a sequência de mate em 2, vale a pena.
E eu espero que você tenha encontrado, vou dar mais alguns segundinhos aqui. E eu espero que você tenha encontrado B5 aqui com o cheque nessa posição. Fedosiev abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O mate vem no próximo lance, né? Se rei por A5, dama B6 também. Cheque mate, hein? Uma belíssima partida aqui, várias belíssimas partidas de Magnus Carlsen. Consagrado, portanto, aqui campeão do mundo de partidas rápidas 2023 pela 5ª vez. E agora começa o Campeonato Mundial de Blitz. No próximo vídeo a gente vai então saber o que tá rolando aí no Campeonato Mundial de Blitz, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado aqui dessas partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!